Então, pessoal, vamos aqui mais uma vez começar a nossa aula. Eu vou falar agora de sequências numéricas. Sequências numéricas de forma geral, tá, pessoal? Sequências numéricas. Numéricas em geral. Vou dar uma ideia do que acontece, ó. Imagine vocês o seguinte, que nós temos essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Imagine agora que eu tenho, por exemplo, o 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Depois eu tenho, por exemplo, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16 e assim sucessivamente. Aí eu olho para essas três sequências aqui de números, tá? Aí agora eu vou escrever mais algumas aqui embaixo, ó. Imagine essas, 1, 3, 9, 27, 81, sucessivamente. Agora imagine o seguinte, imagine 5, 25, 125, 625, também infinitamente. Agora eu vou colocar uma sequência assim, 1, 3, menos 2, menos 3, 5, 7, também infinitamente. E por fim, eu vou colocar aqui uma sequência bem conhecida, tá? 1, 2, 3, 5, 8 e assim sucessivamente. O que acontece? Aqui nós temos sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Números decorridos de forma crescente ou decrescente ou de forma aleatória, pouco importa. E algumas sequências numéricas são interessantes e nós podemos estudá-las. Por exemplo, se nós pegarmos essa sequência aqui, que eu escrevi aqui, o que acontece? Ela vem 1, 3, menos 2, menos 3, 5 e 7. Ela não tem nenhum padrão, tá? Mas não deixa de ser uma sequência numérica. Só que ela não tem nenhum padrão, não tem, por exemplo, como eu saber quem vai ser o próximo número nesse momento. Quando nós olhamos para essas sequências anteriores, por exemplo, quando você olha para essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vem à nossa mente intuitivamente que aqui o próximo número será o 6. A mesma coisa quando você olha essa outra sequência aqui, 1, 3, 5, 7, você começa a ver alguns padrões. Tá? Essa daqui é menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Você começa a ver algum padrão nela. Tá? O que acontece? Quando essas sequências numéricas têm um padrão, que isso, no caso dessas três aqui, ela tem um padrão, essas três. E esse padrão, o padrão que elas têm, dá para perceber que são de somas. Tá? Para mim, quando eu falo soma, é a soma algébrica, né? Pode ser subtrair ou somar. E esse padrão aqui aparece o quê? A adição algébrica, né? Uma adição de uma grandeza. Ou ela é acrescentada ou ela é subtraída. Tá? Quando o padrão, ou seja, percebe-se que nessa primeira aqui ela está pulando de 1 em 1. De 1 em 1. Ou seja, nesse caso aqui o nosso padrão, ou seja, a razão, é 1. Quando você vai para essa segunda aqui, ela vai pulando de 2 em 2. Aí o padrão dessa daqui é uma adição de 2 em 2. Quando você olha para essa terceira aqui, você vai ver que aqui há um padrão de soma também de menos 2. Ou seja, está crescendo uma grandeza negativa. Né? Ele vai de menos 10, aí menos 2 vai para menos 12, menos 2 com mais menos 2. Aí vai para menos 14 e assim sucessivamente. Então, quando existe esse padrão e existe uma constante, não é um padrão, existe uma constante, ou seja, ela não varia. E essa constante nós chamamos de razão. Quando envolve a adição, nós falamos que é uma progressão aritmética. O que acontece? Essa progressão aritmética vai ter várias propriedades e nós vamos estudar ela com calma. Pronto. Então já vi que existe um padrão aqui para isso. Existem infinitas progressões aritméticas, tá? Quando eu olho essas outras duas aqui agora, eu percebo que existe um padrão nelas, nessas outras duas aqui, existe um padrão,
Só que o padrão que existe nela é o de uma multiplicação, tá? Multiplicação, perceba, ó. Por que eu posso afirmar isso, ó, intuitivamente? Ó? Eu multiplico aqui por 3, 1 vezes 3 dá 3. Quando eu multiplico 3 vezes 3 dá 9. Quando eu multiplico 9 vezes 3 dá 27. Quando eu multiplico 27 vezes 3 dá 81. Ou seja, existe um padrão que é e existe o quê? Uma multiplicação. Esse padrão nós chamamos de razão também, tá? De razão. Só que utilizando agora a propriedade da a multiplicação. Lembre-se que o inverso da multiplicação é divisão, né? Então, se eu usar aqui multiplicação e divisão, desde que tenha uma razão, uma constante, nesse caso aqui a nossa constante, ela é 3, né, que é a razão dessa PG, nós chamamos dela de progressão. Quando isso acontece, nós chamamos ela de progressão geométrica, tá? Geométrica. Tem várias propriedades para nós estudarmos, tanto da progressão aritmética como da progressão geométrica. Já essa segunda aqui, eu estou multiplicando por 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. Também existe um quê? Uma constante, 5. Tá? Se fosse uma constante na divisão, seria um quinto, por exemplo. A primeira um terço. Só que no lugar de multiplicar por 3, a primeira dividiríamos por 3 e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Essas progressões aritméticas e geométricas, elas têm várias propriedades, nós podemos estudá-las com calma cada uma e ver seus padrões. No caso da progressão aritmética, é conhecida também como PA. E no caso da progressão geométrica, é conhecida também como PG. E por fim, eu vou falar rapidamente sobre essa sequência aqui, essa última aqui, que é chamada de sequência de Fibonacci, bem conhecida, Fibonacci. E ela você vai perceber que os números dependem, por exemplo, o 2 depende de somar os dois primeiros aqui. 1 mais 1 dá 2. Se você pegar o 2 mais 1 dá 3. O 2 mais 3 dá 5. O 3 mais 5 dá 8. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser encontrar os termos dela, por exemplo, eu tenho... por exemplo, se eu quiser encontrar o terceiro termo, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu somo o segundo termo mais o primeiro termo. Se eu quiser somar encontrar o quarto termo, eu tenho que pegar o terceiro termo mais o segundo termo. O que acontece? Quando eu tenho sequências numéricas que dependem de números anteriores, nós falamos que ela está em uma recorrência, que também é um tipo recorrências, que é um tipo de sequência numérica que também podemos estudar, e mais adiante nós vamos fazer vários vídeos que envolvem essas ideias, tanto de PA, de PG, como de recorrências. Se você quiser encontrar tipo um termo geral para essa recorrência aqui, dá trabalho. Já na progressão geométrica e aritmética, o termo geral a gente encontra com bem mais facilidade, tá? Bem mais facilidade. E é isso. Sequências numéricas, nós vamos depois ver propriedades de cada uma e vamos estudá-las. Se inscreve aí no canal, dá um joinha e vejam o que tem mais aí pela frente. Valeu. Forte abraço a todos.